Vamos conversar sobre o xodó da geografia, que é clima e vegetação. Não tem como a gente começar a estudar clima sem associar com a vegetação. Uma coisa está dentro da outra. Percebam o seguinte, olha os mapas que eu vou colocar aqui embaixo sobre os biomas aqui e o clima aqui. Percebam a semelhança da disposição das vegetações com o clima. Existe uma referência para isso. Eu vou tentar colocar para vocês os biomas brasileiros junto com os aspectos dos climas, para a gente não desassociar isso. Quanto mais rápido tu entender essa parte, que tu precisa relacionar essas coisas, melhor vai ser para os teus estudos. As características elas são mais para o ensino fundamental, mas com certeza se tu está estudando para o Enem vão te ajudar muito. A gente tem grandes biomas brasileiros. Absasser ele fez um apanhado disso e classificou os nossos biomas como as maiores vegetações brasileiras, como o amazônico, o cerrado, as pradarias, as araucárias, os mares de morros e a caatinga. É preciso entender agora os aspectos principais deles. Vamos começar com o maior, que é o bioma amazônico. A gente tem três estratos nas vegetações, que é o arbóreo, que é grande, são grandes árvores, grandes vegetações. A Amazônia mesmo pode chegar a mais de 80 metros uma árvore. Arbustível, que são vegetações de médio porte, e as herbáceas, que são as vegetações rasteiras. Então a Amazônia ela é extremamente arbórea, são árvores gigantescas. Por quê? Porque eu tenho dois fatores que as vegetações procuram para se desenvolver, que é o clima quente e úmido. E eu encontro isso na Amazônia com o clima equatorial. Chove mais de 2.500 milímetros por ano, chove praticamente todo dia. Como eu tenho grande vegetação, essas árvores elas formam aquilo que a gente chama de dossel, que é uma copa em cima, então ela não permite que essa luz do sol atravesse com tanta força assim até o solo. Esse solo fica sempre úmido e com a decomposição dessas folhas que caem desse resto de matéria orgânica, ela faz com que esse solo seja extremamente fértil por causa da decomposição dessa matéria orgânica, porque em si, e aí é um pega-ratão importante, o solo da Amazônia não é fértil, como é a caatinga, por exemplo, o solo da caatinga. Então eu tenho o sinônimo da floresta amazônica, a floresta equatorial, é um extrato arbóreo, esse extrato é com S, que é de estratificação, eu estou classificando. As folhas são latifoliadas. Por que latifoliadas? Porque elas são grandes. Elas não precisam cair, porque é sempre quente e úmido, então elas se tornam muito grandes. Como elas não precisam cair, porque eu não tenho uma estação de seca, elas vão ser perennifoliadas, que significa eterno. Perene é eterno, que nunca muda. Então essas folhas não caem, são perennifoliadas, e folhas muito grandes são latifoliadas. Muito bem. Estava vendo que caramba estava aqui. O solo é pobre, como eu já falei, e são vegetações ombrófilas. Bonito nome, né? Vegetações ombrófilas são as vegetações adaptadas à umidade. Chove muito, então eu tenho uma umidade muito elevada aqui na região norte, no bioma da Amazônia. O que acontece de especial aqui é que, como eu tenho muita vegetação, acontece um processo de evapotranspiração, que é mandar essa umidade toda para a atmosfera. Vai formar os rios voadores. Estes rios voadores, que é a quantidade de água que eu tenho na atmosfera, vai sair para oeste. Só que eu tenho uma barreira natural aqui, que é a Cordilheira dos Andes. Essa umidade vai lavar essa cordilheira, que é
a nascente de muitos rios, assim como o degelo dessa cordilheira também é a nascente de muitos rios amazônicos. Ela faz a volta e vai influenciar no regime de chuvas da região centro-oeste e sudeste. É muito importante vocês ficarem ligados nisso. A gente tem um problema ambiental muito sério aqui, que é o desmatamento, ou para plantio de soja, ou para garimpos e mineração. No meio do Brasil a gente tem aquilo que a gente chama de savana brasileira, que é o cerrado. Quais são as características do cerrado? Olha só o tipo de árvore que eu tenho no cerrado aqui, ó. Troncos e galhos retorcidos. Por que isso? Porque eu tenho uma umidade muito baixa nesse tropical típico aqui, que é quente e seco. Essa umidade muito baixa faz com que o calor na madeira envergue ela, faça ela ficar toda retorcida com a medida que esses dias passam, que esse tempo passa. Então, por isso, esses troncos são retorcidos. As raízes, ao contrário da Amazônia, é profunda. As raízes são profundas. E, especificamente nesse lugar aqui, no centro-oeste, no bioma do Cerrado, eu vou ter um solo muito ácido, que eu vou ter que tratar ele com calcário. E o nome desse processo que eu vou fazer esse ajuste do pH é chamado de calagem. Aqui na minha cidade tem alguns lugares que o solo é ácido e eles têm que fazer esse processo de colocar o calcário no solo, equilibrar esse pH, e o nome disso é calagem. Depois eu tenho as pradarias, que para quem mora no Rio Grande do Sul aqui conhece bem, que são chamadas de coxilhas ou pampas. É a planície do extremo sul. São vegetações herbáceas, como eu falei no início do vídeo, são rasteiras, são gramíneas, servem de pastagem. E um processo, um impacto ambiental que está acontecendo no Pampa é a arenização. Quando o solo começa a perder a liga que ele tem e começa a se desfragmentar, virando quase uma areia. Beleza? Aqui no nordeste do Brasil, sertão nordestino e norte de Minas Gerais, eu tenho a caatinga, que significa mata branca, porque quando tu olha no horizonte ela parece branca, porque ela é seca. É uma composição de xerófitas. Xerófitas são cactáceas, elas não têm folha, ela tem espinho e são adaptadas a um clima seco. Aqui eu tenho um clima semiárido, quente e seco, chove menos de 800 milímetros. Tipo de chuva que eu tenho aqui são chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? Olha essa imagem aqui, ó. Pum! Essa umidade ela não tem força para ultrapassar essa serra, principalmente a Serra da Borborema. Isso cai muito em questão de vestibular e nas questões de provas dos professores também. Chove só de um lado e ela não tem força de ultrapassar essa serra. E só de um lado chove, do outro lado não chove, porque eu não tenho a quantidade de umidade suficiente para ela ultrapassar. Diferente da chuva convectiva aqui na Amazônia, que esquenta, evapora, condensa, chove. Lembra do ciclo hidrológico lá? É esse mesmo. Os mares de morros, que é a nossa Mata Atlântica, são chamados assim porque realmente parece um mato, os morros. Tô olhando de cima, eles parecem uma onda, parece um mar. A gente chama isso de mamelonar. Bonito isso, né? Que é a metade da laranja cortada, que fica assim, ó. Vou botar uma imagem pra vocês aqui, ó. Entendeu? É assim que fica. É a Mata Atlântica, chamada de floresta tropical também, são sinônimos. E o extrato é arbóreo, o mesmo extrato da Amazônia. Eu tenho um solo fértil, então as árvores são muito grandes. Eu tenho um clima tropical aqui que é quente, tem uma estação chuvosa ou está seca. E essas árvores vão se desenvolver. Qual é o grande problema desses mares de morros, que é a Mata Atlântica? Foi porta de entrada dos portugueses aqui de toda a colonização. E se vocês perceberem, se a gente fosse estudar a urbanização, vocês vão perceber que as primeiras cidades se deram no lugar da Mata Atlântica. Então foi utilizada como madeira para construção ou para energia, para combustão ou de alimentação ou de clarear alguma coisa ou até para se esquentar.
utilizando essa madeira da Mata Atlântica. As araucárias são aqueles pinheiros bonitos que está aqui. Você já deve ter visto em algum lugar. Geralmente ela fica em serra, né, lugares mais altos, são os planaltos. Clima subtropical, assim como o Pampa. E tem duas estações bem definidas, que é o verão e o inverno, chuvas bem distribuídas, subtropical. Eu tenho a madeira como principal elemento de fonte econômica da araucária e ao mesmo tempo o principal problema dela. Porque é uma madeira que eu posso utilizar na indústria moveleira e aí eu causo impacto do desmatamento nesse bioma aqui. Beleza? Acho que é isso. Recapitulando, Amazônia, clima equatorial, quente e úmido, chuvas abundantes, Cerrado, tropical típico, quente e seco, umidade baixa, umidade relativa do ar baixa, clima subtropical, duas estações bem definidas, chuvas bem distribuídas, alta amplitude térmica, a gente vê, a gente tem começado o dia aqui com 7, 8 graus, vai a 20, depois cai de novo a temperatura, isso é amplitude térmica, a diferença entre a mínima e a máxima. Caatinga, clima semiárido, quente e seco, menos de 800 milímetros de chuva por ano. Mares de Morro aqui eu tenho clima tropical, que é quente e seco, mas eu tenho estações chuvosas, eu tenho um período de seca, clima seco e também clima úmido com chuvas. E é isso. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Fiquem em casa, lavem as mãos e tchau. Uma paródia sobre a Amazônia. Amazônia heterogênea, muito mais que uma espécie. É a ombrófila, meu amigo. Muita chuva umedece. É tão densa a mata fechada, latifoliada, sob o solo bem pobre. Lixiviação é um horror, tira todos os nutrientes da Amazônia que parou. Ela é muito perifólia, é sempre verde de tim, 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 plantas e tintas de tim, tim. E se fixando em troncos e sobrevivem bem. Amazônia heterogênea. Desafio vocês a fazer um.